Oi, gente, tudo bem? A ideia da nossa aula de hoje, que é a aula final do nosso ano de 2020, é pensar sobre esse ano de 2020. Pensar como nesse ano nós passamos por mudanças na vida como um todo, mudanças na nossa forma de estudar, de ter as aulas, e mudanças também que estão relacionadas ao que nós estudamos. Na formação em psicologia, as questões da pandemia do coronavírus, elas foram muito presentes ao longo do ano e elas serão presentes na nossa atuação, imaginando que haverá influências emocionais, influências psíquicas do que nós vivemos em 2020, mesmo depois que a pandemia puder ser considerada superada, que é algo que nós desejamos que aconteça logo. Termos vivido um ano num contexto de pandemia trouxe uma proximidade maior com temas que são muito importantes para a psicologia, né? O tema do medo, o tema da preocupação, da ansiedade, da insegurança, o tema das relações, né? De nós pensarmos nessas mudanças, sobre estar perto, as formas de cuidado, a preocupação que alguém que a gente ama se infecte, desenvolva complicações, morra. Infelizmente, muitas pessoas passaram por mortes, estão passando por processos de luto da morte de pessoas que amam, pessoas que viveram processos de adoecimento e tiveram muito medo das complicações, muito medo de morrer. Né? Nós estamos num ano em que nós precisamos pensar bastante sobre tudo o que aconteceu, pensar inclusive, né, nas reações de negação, quantas pessoas elas acabam reagindo como se nada estivesse acontecendo, ou pelo menos nada grave estivesse acontecendo. Então, é um papel nosso, né, na formação em psicologia, olhar com atenção, olhar com cuidado, buscar compreender os fatores do contexto da pandemia e como esses fatores do contexto da pandemia têm influências subjetivas, têm impacto na saúde emocional e vão demandar de nós, profissionais da psicologia, escuta e atenção à saúde mental. Então, vou abrir aqui nossa apresentação de hoje. Então, a proposta dessa nossa aula é falar sobre a atuação em psicologia no contexto da pandemia, né? Que fatores atravessam a nossa atuação, tanto em termos de modos de atuação, quanto dos conteúdos das nossas práticas, né? Aqui, todas as ilustrações que eu vou usar aqui na apresentação, nessa primeira apresentação, são de um guia que eu vou colocar como referência, que é um guia que um grupo de pesquisadores em saúde mental, um instituto de pesquisa em saúde mental, formou um grupo para fazer essa publicação sobre as relações entre saúde mental e pandemia, ok? Nessa primeira imagem, o que a gente vê? Os dados do dia 27 de outubro, em que as mortes no Brasil estavam se aproximando de 160 mil. Né? Hoje, o dia que eu estou gravando a aula, nós já passamos de 160 mil mortes no Brasil. É uma frase até difícil de falar, né? É doloroso começar a aula dessa forma,
mas é algo que a gente precisa reconhecer, é algo que a gente precisa ter como tema nas nossas reflexões e ter como um ponto a ser considerado nas questões de saúde no nosso país e no mundo, né? Esse dado é do Brasil, de 160 mil mortes, mas a gente sabe que o fenômeno que aconteceu em 2020, né, que começou a ganhar visibilidade no início deste ano e foi impactando diferentes países, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas é um fenômeno de uma amplitude mundial, né? São muitos países do mundo passando pelas dificuldades, passando pelos desafios, passando pelas perdas e dores decorrentes da pandemia do coronavírus, né? Que é um vírus que transmite de uma forma rápida e que, enquanto em algumas pessoas os sintomas podem ser leves, há pessoas que desenvolvem complicações fortes, né? Sobretudo complicações respiratórias e tem uma taxa de mortalidade de mais ou menos 1%. A cada 100 pessoas que se infectam, uma virá a morrer, e são mortes que a gente deseja evitar, são mortes que diferentes países do mundo se organizaram para buscar evitar. Uma das principais medidas, né, para desacelerar as infecções, para prevenir que menos infecções ocorram, é a de que as pessoas evitem aglomerações, evitem contatos próximos, contatos físicos próximos, que eram tão comuns no dia a dia, né? Quando há contatos com outras pessoas, o uso de máscara, o uso de álcool em gel. Então, foi uma série de recomendações de cuidado. As informações sobre os vírus também foram aumentando, como que a infecção ocorre, como que o vírus circula. Então, hoje, muitas pessoas adotaram no seu dia a dia, nas suas atividades, a questão de usar sempre a máscara e usar adequadamente, lavar sempre as mãos, desinfectar as mãos e as superfícies com álcool em gel e, quando possível, ficar em casa. É algo que não é fácil, as interações sociais, aquelas interações sociais que são significativas para nós, fazem muita falta em termos de proximidade física, e não foram medidas e não são hoje medidas que são adotadas de forma simples, né? Pensando a importância dos cuidados e a importância também de pensar que a pandemia se prolongou bem mais do que a maior parte das pessoas poderia imaginar quando foi informada de estarmos vivendo num estado de calamidade de saúde, né? Então, nosso ponto de partida da aula de hoje é a gravidade da situação que nós estamos vivendo, é a gravidade de estarmos em um ano de pandemia e é a importância do cuidado. Desde o início da pandemia, foram muitas as informações do cuidado com a nossa saúde física, para prevenção, para caso a infecção aconteça também não transmitir para outras pessoas. A medicina tem avançado bastante, né? A área da saúde, no geral, tem avançado bastante no cuidado com pessoas que se infectam para que não desenvolvam complicações. Mas ainda assim é importante evitar que o número de infecções volte a subir, evitar a lotação das UTIs, evitar a sobrecarga do sistema de saúde, que outro ponto também que a gente vai comentar na nossa aula de hoje é o quão intenso e difícil tem sido esse ano para profissionais que atuam na saúde. Então, essa é a ideia, a gente começar a aula reconhecendo a gravidade da situação que nós estamos vivendo.
E nós, como estudantes e futuros profissionais da psicologia, como que a gente pode pensar sobre o nosso olhar, a nossa contribuição, a nossa atuação? As manifestações subjetivas, né? Muitas pessoas se sentindo mais ansiosas, pessoas que já tinham um quadro de ansiedade passaram ao longo desse ano por intensificação das manifestações de ansiedade. Pessoas que já tinham quadros depressivos também podem ter intensificado. E pessoas que antes não tinham experimentado esses sintomas podem ter iniciado sintomas ansiosos, sintomas depressivos e outros sintomas de quadros de sofrimento psíquico, né? Na verdade, quando a gente escuta alguém e escuta alguém contar como é viver em 2020, como são as experiências neste ano de pandemia, nós vamos escutar pessoas que de alguma forma passaram por mudanças. Então, é importante considerar que as nossas reações emocionais, elas são respostas às mudanças que nós vivemos, às dificuldades que nós vivemos, às perdas que nós vivemos. Então, pessoas que experimentam reações emocionais intensas não significa necessariamente que estejam passando por um quadro de adoecimento ou entrando em um quadro de adoecimento. Não, nós vamos falar mais para frente sobre as formas de adoecimento psíquico, sobre os quadros psicopatológicos, mas antes de tudo, é importante a gente entender que quando algo de dimensões tão intensas acontece, as reações emocionais tendem a ser intensas também. E essas emoções, elas podem ser ouvidas, elas podem ser elaboradas, né? Não necessariamente com uma preocupação como se houvesse algo de errado em sentir muita ansiedade, algo de errado em sentir muito medo, algo de errado em sentir muita angústia, muita preocupação. Não, não há nada de errado. Eu sei que às vezes a gente se pergunta, será que tem alguma coisa de errado acontecendo comigo? Será que tem alguma coisa de errado acontecendo com alguém que eu amo? Mas antes da gente pensar nesse parâmetro, né, como se houvesse uma reação certa ou houvesse uma reação errada, é pensar como as emoções têm um contexto e essas reações emocionais acontecem num contexto bastante intenso, né? Essa primeira imagem em que a pessoa está no celular, mostra que uma das características comuns para muitas pessoas foi uma diminuição das interações face a face, com a presença física, e um aumento das atividades e interações pela internet, mediadas pela tecnologia. E aí, o que acontece quando atividades que antes aconteciam fora de casa passam a ocorrer online? Relações que antes eram frequentes diminuem ou mesmo interações não acontecem mais. Convivência familiar com as pessoas que moram na mesma casa, né, se torna mais intensa, se torna mais frequente. Que conflitos que surgem daí? Pessoas da família que moram longe, com dificuldade de se verem, como é? Pessoas que moram sozinhas, como que foi a sensação de solidão? Teve a falta das interações, como foi passar por esse momento morando sozinha? Né? A gente sabe que desde o início da pandemia, uma das maiores preocupações foram com as pessoas idosas, né? Num primeiro momento, a questão da saúde física, porque pessoas com mais de 60 anos, e principalmente pessoas com mais de 60 anos com alguma doença crônica, com algum problema de saúde, tendem a desenvolver mais complicações e tendem a probabilidade de morte ser maior. Então, desde o início, teve essa recomendação
para que o distanciamento das pessoas idosas fosse maior, né? Muitas famílias deixaram de ver as pessoas idosas, deixaram de visitar quando não moram na mesma casa, e quando moram na mesma casa, tiveram um rigor, né, de esperar que as pessoas idosas não saiam, fiquem em casa, que se protejam. Mas, para muitas pessoas idosas, isso acarretou sofrimentos psíquicos, isso acarretou sensações de isolamento, ou mesmo de rejeição, né, de perceber essa necessidade de distanciamento como uma espécie de rejeição, sentir, de alguma forma, uma discriminação, como se estar com as pessoas, estar na rua, fazer algo fora de casa, fosse ter olhar de condenação, olhar de reprovação, sentir dificuldade em pedir ajuda, dificuldade em estar com as pessoas, como se fosse difícil, ou mesmo tivesse um impedimento de ter cuidado, de ter atenção. Então, a gente sabe que o sofrimento psíquico das pessoas idosas é algo bastante significativo e algo que requer a nossa atenção, né? A questão da principal recomendação em relação às pessoas com mais de 60 anos é ficar em casa o máximo que puderem, acarreta uma série de efeitos que é importante que sejam ouvidos e é importante que sejam elaborados. Há também a questão das crianças, né, com o fechamento das escolas. Na maior parte dos municípios do Brasil, as escolas estão fechadas desde março. Então, as crianças que frequentavam a escola, que tinham na escola um espaço de referência, de aprendizado, que tinham na escola um espaço de interações sociais, e tinham na escola também um espaço de cuidado, né, desde o cuidado afetivo, de estar lá junto com pessoas que são queridas, com profissionais da educação, acompanhando o desenvolvimento, mas também o cuidado com a segurança, o cuidado alimentar, receber a merenda, né? Muitas crianças, por exemplo, em situação de violência, é na escola que essa violência é identificada e que podem haver encaminhamentos. Então, o fato das crianças não estarem frequentando escolas é uma medida importante, né, no sentido de distanciamento, de evitar aglomerações, de evitar muitas pessoas circulando, caso o vírus circule, o vírus circulando com maior facilidade, já que são muitas as pessoas envolvidas na rotina escolar, né? Familiares que levam crianças e adolescentes, as próprias crianças e adolescentes, professores e professoras, os demais funcionários e funcionárias da escola. São muitas pessoas envolvidas na rotina escolar e nas atividades escolares, né? Então, o fechamento das escolas foi uma das primeiras medidas. Algumas crianças com acesso à internet passaram a acompanhar aulas pela internet. Outras crianças sem acesso, infelizmente, né? Algumas escolas buscam formas de adaptação, mas isso é difícil. Aqui no estado de São Paulo, há aulas pela televisão, mas a gente sabe o quanto as atividades de ensino e aprendizado foram bastante dificultadas, já que as crianças não puderam frequentar a escola. E embora esse seja um tema fundamental, né, a questão pedagógica, se a gente for pensar nos efeitos psicológicos, nos efeitos emocionais das crianças que ficaram em casa, ficaram com bem menos interações, ficaram bem mais tempo diante da tela, com todos os medos e preocupações que está vivendo em uma pandemia, traz outro ponto fundamental para a nossa atuação em psicologia, é o olhar para as crianças, né? E em relação às famílias como um todo, a família, pensando em pessoas com vínculos, que convivem, que escolheram conviver, que escolheram estar juntas, né? Pensando em pessoas que moram na mesma casa, era completamente diferente a rotina, quando as atividades de trabalho, as atividades escolares, as atividades familiares, o tempo de lazer
tinham espaços e temporalidades diferentes, e agora que muitas dessas atividades têm uma sobreposição. E o que a gente percebe? Uma sobrecarga muito grande, um aumento de conflitos, né? Essa convivência compulsória que aconteceu com pessoas que, cada uma de sua forma, cada uma em sua experiência, está passando por medos, por preocupações, por inseguranças, né? Isso intensificou os conflitos familiares. Então, um olhar para as relações familiares também é muito importante na nossa atuação profissional em psicologia. Muitas pessoas relatam se sentirem mais sozinhas, né? E se a gente pensa na palavra solidão, a palavra solidão não quer dizer que eu não tenho interações com outras pessoas, que eu não tenho contato com outras pessoas. Eu posso me sentir muito sozinha numa multidão, né? Eu posso me sentir muito sozinha, mesmo que eu divida a casa com outras 10 pessoas. Do mesmo jeito que eu posso não estar me sentindo sozinha, morando sozinha, passando a maior parte do meu tempo sozinha. O que significa essa questão subjetiva da solidão? É uma percepção de ausência de interações emocionais significativas, de ausência de vínculos emocionais significativos. Então, são pessoas que relatam, né, que diminuíram, ficaram escassos ou mesmo ausentes os vínculos nesse ano, que estarem entre as outras pessoas, mas cada uma com a sua máscara, numa distância física ali, tomando cuidado com essa distância, isso vai agravando a sensação de solidão, passar mais tempo em casa, né, profissionais que passaram a atuar remotamente, que antes tinham as interações do dia a dia do trabalho e agora não tem mais. Então, a solidão é uma queixa frequente na pandemia, a preocupação com a ausência de interações, a preocupação com a saúde, né, porque diminuíram as atividades físicas, muitas pessoas tiveram mudança de sono, mudança de apetite, mas o acesso a serviços de saúde também ficou mais restrito, o aumento do uso de álcool e outras substâncias, tudo isso foram questões emocionais e subjetivas que atravessaram esse ano. E pensando que hoje no Brasil nós ultrapassamos as 160 mil mortes, né? Muito triste quem passou pela perda de pessoas queridas, muito triste quem não pôde se despedir, quem não pôde ter um velório, um momento de despedida, um momento, um ritual emocional que marca essa perda, a dor dessa perda, né? Eu sei que tem havido muitas tentativas, muitas busca por alternativas de fazer esse ritual de outras formas, de um meio virtual, ou então garantindo o afastamento com menos pessoas, mas o número de pessoas que viveram uma morte de alguém próximo, de alguém querido, e não puderam passar pelo luto, encontraram dificuldades de viver esse luto, é muito grande. Então, o tema do luto também é um tema muito importante para a nossa atuação profissional em psicologia. Profissionais de saúde, né, que pensando num número tão grande de mortes, um número tão grande de pessoas que desenvolveram complicações, são profissionais da saúde que estão ali diretamente lidando nas suas atividades, nos seus cuidados com pessoas infectadas, com pessoas adoecidas, com pessoas que morrem ou têm muito medo de morrer, ou a possibilidade de morrer a qualquer momento. Então, como foi para profissionais que já tinham, né, um trabalho tão intenso emocionalmente, lá no finalzinho de 2019, né, mas que chega 2020, chega uma pandemia e as questões de saúde, as preocupações de saúde ganham uma dimensão tão alarmante, uma dimensão tão intensa. Tanto profissionais que atuam diretamente com o coronavírus na linha de frente, né, e profissionais da saúde como um todo, muitas vezes também com medo,
por estarem mais expostos, infectarem pessoas próximas, infectarem familiares, com medo na própria saúde, com medo da falta de condições de trabalho, de condições muito precárias de trabalho, um volume cada vez maior, trabalhando cada vez mais horas, com remuneração muito desproporcional, com condições de trabalho realmente precárias para um trabalho tão importante que estão desenvolvendo, né? O quanto as condições de trabalho de profissionais da saúde e as condições que possam cuidar também da própria saúde, inclusive da própria saúde emocional, são um desafio. Hoje, né, que nós estamos em novembro, imaginar como lá em março teve toda a dificuldade das mudanças, como elas foram abruptas, repentinas, como vários planejamentos tiveram que ser refeitos, interrompidos, suspensos, rompidos, né? Hoje a gente vê também uma angústia muito grande entre as pessoas de quando é que isso vai passar, de olhar para o futuro, né, com essa angústia, com essa insegurança, o que vai acontecer, o que a gente pode retomar, o que a gente ainda não pode, o que foi perdido não pode ser resgatado, que planos podem ser feitos, que planos estão impedidos. Então, uma sensação de olhar para o futuro com uma ausência de perspectiva, né, trabalhar essa questão de olhar para si, olhar para suas motivações, olhar para os seus projetos e pensar no contexto atual, em que, numa perspectiva otimista, nós podemos ter mais avanços na medicina, nós podemos ter uma vacina, e aí, aos poucos, as coisas vão se retomando, e numa perspectiva mais difícil, a gente ainda pode conviver por um tempo com um risco alto de infecção, com esse número de mortes tão triste, tão dolorido. Então, como que a gente pode pensar nós mesmos em relação ao tempo, né, neste ano em que tanta coisa aconteceu e a nossa percepção do tempo foi mudando, foi mudando, foi mudando. Nós fizemos algumas adaptações, as pessoas tiveram perdas de diferentes formas em diferentes níveis, mas isso também é uma atenção que a psicologia precisa direcionar, que é da relação das pessoas com o tempo. Então, né, esse é o guia que eu falei para vocês, as imagens foram tiradas dele, eu vou disponibilizar, vou colocar o link abaixo desse vídeo. É um guia de saúde mental pós-pandemia no Brasil, pensando profissionais da saúde mental se reuniram para pensar que os efeitos psíquicos da pandemia não se restringem ao contexto atual, né? Que por muito tempo ainda nós teremos esses efeitos. Em síntese, então, eu fui comentando ao longo do vídeo e agora fazendo uma síntese de que fatores estão relacionados ao sofrimento psíquico, e é importante a gente olhar com cuidado, é importante a gente olhar com atenção. As experiências de pessoas que se infectaram, né, como foi receber o resultado, como foi passar pelo processo de adoecimento com sintomas mais leves ou sintomas mais graves, com medo de que o quadro de adoecimento se intensificasse, com medo das complicações, com medo da morte. Pessoas que sofreram a morte das pessoas próximas, muitas vezes com dificuldade para os rituais de despedida e o processo de luto, né? Isso aconteceu em muitos países, né? Não poder ter o mesmo ritual do despedir da pessoa quando está doente, do enterrar a pessoa quando a pessoa morre, do estar perto fisicamente. Mas aqui no Brasil teve uma outra dimensão, né? Que é você viver a morte de alguém amado, viver a morte de alguém querido, ouvindo pessoas dizendo que não, que o que está acontecendo não é grave, que o que está acontecendo
é só uma gripezinha, ouvir frases como, e daí, eu não sou coveiro. Então, assim, no Brasil, imagino que foi a dor do luto para quem passou por esse processo de luto, diante de reações de indiferença, de diminuição desse sofrimento, de diminuição da gravidade da doença e de uma falta de uma organização coletiva para conter, para que isso não aconteça mais e mais com mais pessoas, né? Experiências das pessoas que sofreram com o adoecimento de pessoas próximas, né? Os profissionais da psiquiatria indicam que com o tempo pode ter uma incidência maior de pessoas com quadros de transtorno do estresse pós-traumático em decorrência do que aconteceu, quem teve essas experiências primárias em relação à doença, e também as chamadas secundárias, né? Pessoas que não adoeceram, não se infectaram, não tiveram contato com pessoas próximas que se infectaram, adoeceram, não conheceram alguém que morreu, mas que as suas vidas também passaram por mudanças por estarmos em um contexto de pandemia. Então, as experiências associadas às mudanças a partir de recomendação de cuidado, como as recomendações de distanciamento, né? Quais são os impactos psíquicos do distanciamento, de quem cumpriu esse distanciamento, de quem está cumprindo, as mudanças nas atividades diárias, nas relações, né? Uma questão de uma barreira nas relações. Uma barreira visível, né? Quando a gente coloca máscara, quando a gente tenta manter 1,5 metro para mais, mas também essa questão da barreira de eu olhar para outra pessoa e pensar, nossa, e se eu me infectar? Nossa, e se eu tiver infectado e transmitir? Nossa, como que vai ser se eu transmitir para alguém? Então, vão gerando barreiras também nesse sentido emocional. As interações sociais, que para muitas pessoas eram um grande fator de saúde, né, se tornam, então, algo perigoso, né, associado ao perigo, à preocupação, à tensão, e isso vai gerando angústia. É muito importante que esses sofrimentos psíquicos sejam ouvidos, levados a sério, não podem ser minimizados, né? Para que a gente possa incorporar nas nossas experiências não uma perspectiva de temor, uma perspectiva de alarde, uma perspectiva de cuidado. Como é que nós podemos cuidar de nós e das pessoas que nós amamos? As consequências econômicas, a gente sabe que muito do sofrimento vem de pessoas que perderam seus empregos, de pessoas desempregadas que não conseguem encontrar um emprego, das reduções de salário, da insegurança se vai receber o auxílio, se não vai receber o auxílio, das dificuldades de pagar as contas e não ter como ter acesso a outras alternativas financeiras, né? Como é você precisar trabalhar, sendo que as crianças estão em casa, sendo que tem pessoas em casa que precisam de ajuda, os idosos, as idosas. As consequências econômicas foram muitas, dificuldade de acesso a tratamento, pessoas com doenças crônicas, pessoas que precisam de acompanhamento médico, pessoas que desenvolveram sintomas de doenças, mas que principalmente nos primeiros meses da pandemia não foram a serviços de saúde por evitarem sair, por evitarem se expor, né? O quanto muitas vezes chegando no médico, buscando ajuda médica, fazendo exames, muitas doenças se agravaram ou não foram identificadas antes por não ter esse acesso, e isso envolve tratamento de saúde mental, né? Pessoas que não buscaram ajuda pela questão do distanciamento, e as dificuldades com atividades de estudo e de trabalho que passaram a acontecer em casa, né? Desde dificuldades objetivas do acesso tecnológico, mas também de dificuldades subjetivas de adaptação a uma rotina, de uma relação de ensino e aprendizado, de uma relação de trabalho que é completamente diferente das atividades que envolvem interações. Em relação a pessoas que puderam ficar em casa, que puderam ficar por mais tempo em casa, pelo máximo de tempo, né? Esse convívio prolongado com quem mora junto, que gera uma série de conflitos, né? Desses conflitos
nós sabemos que, infelizmente, derivaram um aumento de situações de violência, né? Nós vamos falar das violências mais para frente, mas, em geral, nós podemos pensar no aumento dos conflitos decorrentes da convivência, decorrentes do fato que essas pessoas que convivem estão, cada uma de sua maneira, exposta a uma série de dificuldades objetivas e emocionais. É a redução das interações entre as pessoas que moram sozinhas, sensações de solidão, isolamento e também de rejeição e discriminação entre pessoas idosas, né? A gente ouve muito das pessoas mais velhas: nossa, é horrível, hoje quando você envelhece, você é tratado como um lixo, como se você não servisse para mais nada. Agora, com essa coisa da pandemia, não querem mais te ver na frente, se olham para você, olham feio, o que essa pessoa está fazendo aí, por que ela não está trancada em casa. Então, assim, uma sensação de rejeição e discriminação que é muito triste. E é muito importante que tenha um acompanhamento, uma atenção, né? Desigualdades e precariedades no campo do trabalho, né? A gente sabe o quanto essa recomendação do fique em casa soa até absurdo para quem precisa sair para trabalhar de manhã, senão não vai ter comida para si mesmo, nem para as pessoas da família, né? Então, assim, o quanto a pandemia explicitou a questão das desigualdades sociais e das precariedades das condições de trabalho. O maior tempo em casa, para quem ficou em confinamento, com os conflitos de convivência e a falta de outras interações, tem a ver também com a diminuição ou ausência de atividades físicas, alterações do sono, alterações na alimentação, tempo de exposição a telas, né? Tanto quem ficou em confinamento, mas as pessoas que saem para trabalhar, voltam, mas reduzem o número de atividades fora de casa, no geral, as pessoas estão passando por alterações no sono, na alimentação e uma maior exposição a telas. Essa simultaneidade das tarefas profissionais e de cuidado gera um dos fatores de maior sobrecarga da pandemia, né, que alguns autores e autoras têm chamado de crise de cuidado, crise do cuidado, que é o que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, né? O cuidado, ele é fundamental para a gente pensar as relações humanas e para a compreensão da psicologia das relações. Então, neste primeiro vídeo, nós falamos da saúde mental, os fatores relacionados à pandemia, né, os fatores associados ao sofrimento psíquico, e no próximo nós vamos falar sobre as relações de cuidado, ok?